Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor André Bahia. Eu tenho o privilégio da gente começar mais um podcast da Semana Engajar 2024, hoje com a nossa líder, coordenadora da área de missões, Natália. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Tudo bem, pastor. A graça e paz. Nós que estamos nesta semana compartilhando a nossa visão, quem é a PIB de Caçapava. Para você que já é membro ativo, membro engajado na igreja, né, para que isso fique cada vez mais claro para você e também para você que está se achegando, né, seja um membro recém-chegado, seja um congregado nosso, para que fique claro para você, né, qual é a razão de existir da sua igreja e você que está procurando uma igreja bíblica para se envolver, para se engajar, saiba através desses podcasts dessa semana 2024, qual é a nossa razão de existir. É em torno disso que o nosso podcast, a nossa semana tem. Nós estamos aqui com vários líderes, nós temos gastado tempo falando sobre a nossa razão de existir. É em torno disso que a igreja se organiza. A gente tem lembrado, Natália, que a igreja é um organismo vivo. Jesus disse isso, né? Que nós somos os ramos da videira verdadeira, que é Ele. Sim. Mas como organismo vivo, e aí pegando o exemplo da videira, ela precisa de uma treliça. E essa treliça que nós estamos apresentando para você. Qual é a razão de ser da treliça? Então, essa pergunta que vai aparecer para você na sua tela aí agora é aquilo que tem nos impulsionado para essa Semana Engajar 2024. Para que existimos? As respostas a essa pergunta nos levam a entender o que fazemos e o porquê fazemos e também por que não fazemos isso e não fazemos aquilo. Acho que essa muitas vezes é uma confusão, né, Nath? Sim. Tem muita gente que ou já está na igreja há muito tempo e tem visto algumas mudanças. Sim. E fica sem entender por quê. Por que está fazendo isso? Por que não está fazendo mais aquilo? Você já pegou nos corredores aí, o pessoal falando alguma coisa sobre isso? Nos corredores não, mas já peguei. Sempre tem alguém, né, que... Surgiu algo novo ou diferente, já surge a dúvida e o questionamento, enfim. É normal, né? Normal. Então a gente também está querendo deixar claro aqui para que a gente existe. E aí, a gente teve domingo eu tive falando à igreja, trazendo com clareza aí bíblica a razão de ser da igreja, e a gente entende, biblicamente, que a igreja existe para adorar a Deus. A igreja, nós, primeiro como pessoas, salvas em Cristo Jesus, como cristãos, né, como famílias e como igreja, comunidade, nós existimos para adorar a Deus. E a gente faz isso vivendo em comunhão, pregando o evangelho, ensinando a palavra e servindo na igreja e no mundo. E cada episódio nosso aqui, a gente tem trazido um dos nossos líderes para compartilhar sobre um pedacinho desse cumprimento dos propósitos da igreja. E hoje está com a gente, então, a Nath, e ela vai falar com a gente sobre pregando o evangelho. Exatamente. Adoramos a Deus quando pregamos o evangelho aos de perto e aos de longe. Exatamente. Atos 1:8 nos lembra este mandamento, esse ensino bíblico de Jesus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém. Nath, ser cristão, ser seguidor de Jesus, é ser testemunha dele em toda parte. Mas eu me lembro que as versões mais antigas da Bíblia traziam ser-me-eis testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, em toda parte, né? Sim. Até os confins da terra, essa era a expressão usada. Mas sempre tinha uma confusãozinha ali, né? O que normalmente você, que está nessa caminhada com missões já há alguns anos, Nath, Sim. que normalmente as pessoas, no geral da igreja, elas entendiam de Atos 1:8? Então, a gente meio que cresceu ouvindo esse versículo e a gente entendeu erroneamente que é primeiro num lugar, depois no outro e depois no outro. E não é isso que o texto diz, né? A obra de Deus, ela é simultânea. Está acontecendo aqui em Caçapava, está acontecendo lá na Coreia do Norte, está acontecendo em outros países ao mesmo tempo. O Senhor usa
servos diferentes com habilidades, dons e talentos diferentes para cumprir o seu ID. Não é primeiro aqui pertinho e depois lá longe. Eu posso participar da obra de Deus aqui e longe ao mesmo tempo. Simultaneidade. Sim. Né? A igreja existe para adorar a Deus. E adoração tem a ver com trabalho, Sim. com engajamento. Não é? Adoração não é só contemplação. Não. E uma das maneiras então, que adoramos a Deus, biblicamente, é pregando o evangelho. Sim. E isso precisa ser entendido, como a Nath falou, simultaneamente. Tanto aos de perto quanto aos de longe. A gente, como PIB Caçapava, então, a gente tem procurado e se preocupado que cada membro da igreja seja um adorador. E como tal, pregue o evangelho, tanto de perto Sim. quanto de longe. Sim. Para isso que existe a nossa coordenação de missões. Nath, qual que é o nosso o objetivo geral dessa coordenação de missões? O nosso objetivo, bem sintetizado assim, é conscientizar e estimular a igreja a viver missões como um estilo de vida. Explicando bem brevemente, assim, muitas pessoas, mesmo que há muito tempo já na caminhada com o Senhor, entendem que missões é algo que é feito em determinado mês para determinado objetivo, e isso não é bíblico, né? Então, nós entendemos que missões é um estilo de vida. Você é um missionário primeiro dentro da sua casa, depois com os seus vizinhos e com as pessoas que você encontra na rua, e aí, consequentemente, com os irmãos da igreja e com os missionários de longe que você adota. Mas viver missões é um estilo de vida, não é algo pontual que no mês tal você trabalha em prol de missões. Isso não é bíblico e não é isso que o Senhor espera de nós, né? E aí, como igreja, então, não podemos nos organizar, embora a gente muitas vezes até tenha um entendimento, né, de que missões é estilo de vida, mas aí no dia a dia da igreja, a gente separa o mês de março, o mês de julho, o mês de setembro para fazer missões. É incoerente, né? Sim. Se organizar como igreja que entende que missões é estilo de vida e não viver missões de janeiro a janeiro, Exatamente. de sol a sol. Não é? Então, nós aqui na PIB, através da coordenação de missões, nós temos procurado não apenas sintetizar o entendimento, né? Missões é um estilo de vida de todo adorador. De não é isso? todo crente. Todo crente. Todo crente. Todo crente precisa viver isso. Viver missões. Então, a coordenação de missões ela não é responsável pela evangelização. A coordenação de missões não é responsável por fazer missões. Né? Quem é responsável por evangelizar e levar o evangelho aos de perto ou de longe é cada crente. Sim. Né? Cada discípulo de Jesus, todos nós somos responsáveis. Então, para que tem uma coordenação de missões? Para conscientizar e estimular a igreja a viver este mandamento. Sim. Missões como estilo de vida. Isso aqui acho que é muito importante. Você que está se achegando à PIB, você que está procurando uma igreja bíblica, e eu diria até também para aqueles que já são membros de carteirinha da PIB, de que reforcem esse entendimento de que uma área de missões da igreja não é ela que é responsável por evangelizar, não, missões não também, é minha praia. Também, né? Cada um que compõe a coordenação e os ministérios Sim. tem a mesma incumbência que Sim. nós que não estamos envolvidos ou engajados diretamente na área. Quem se engaja na coordenação de missões, nos ministérios da coordenação de missões, vai trabalhar para conscientizar e estimular, Exatamente. Criar ambientes. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, isso aqui é muito importante, que esse é um dos propósitos da igreja. A igreja existe para adorar a Deus, e ela adora a Deus quando proclama o evangelho. Né? E quando a gente está falando de missões, então a gente está falando de proclamar o evangelho aos de perto, aos de longe. Eu Sim. gosto de usar aquela expressão, né? Falar de Jesus é levar o evangelho do outro lado da rua Sim. ao outro lado do mundo. Amém. Então, e esse é o propósito da igreja. Para isso, a coordenação de missões, né? Ela então foca nesse momento, ela está estruturada e focada em alguns objetivos bem específicos, né, Nath? Sim. Fala para a gente dos objetivos específicos da coordenação de missões. A gente está tentando promover a mentalidade missionária na igreja, que é exatamente tirar esse estigma, tirar esse tabu de que só quem faz parte do Ministério de Missões, da área de missões, tem que se envolver com missões, né? Atos 1:8 não colocou um grupo seleto ali para pregar o evangelho. Aquela ordem ali é explícita a todo cristão, né? Então a gente está tentando promover
né? Através de criar ambientes para que as pessoas possam fazer missões, viagens missionárias, ações missionárias locais, para que aquelas pessoas que ainda não tiveram a experiência de sair e abordar e servir as pessoas no mundo para levar o evangelho tenham essa experiência. Então, a gente tem criado esses ambientes. Para os de perto, a gente tem criado os impactos da Casa de Deus, né, que são casas que se abrem para estudar o evangelho com seus vizinhos que não são crentes. A gente tem algumas casas que já se abriram aqui na igreja. A gente faz ações criativas de evangelização nas ruas. E para os de longe, a gente tem os missionários que são adotados, e aí a gente tem toda uma equipe que trabalha. Eu estava olhando para o lugar errado. Estava olhando para o lugar errado. Uma equipe que trabalha para trazer informações dos missionários adotados. Então, tudo isso traz para a igreja mais informação para que a igreja entenda o que está acontecendo nas ações aqui e nas ações que são mais longe, né? E também promover o cuidado integral dos missionários. A gente tem uma equipe que se chama Cuidado Integral do Missionário, que está sendo ainda construída. Ela já está bem estruturada, mas faltam algumas coisas específicas, um líder específico que Deus ainda vai trazer. Então, além da gente promover essas ações locais, para que os irmãos possam viver missões perto, a gente também traz toda essa informação dos missionários que estão longe, para que a igreja também saiba o que está acontecendo no campo, como que nós, como igreja PIB Caçapava, podemos nos engajar no que está acontecendo no campo. Então, a gente tem trabalhado esses objetivos, né? Criar os ambientes, promover essa mentalidade de que toda a igreja tem que ser uma igreja missionária e também esse cuidado integral, específico ali com os missionários que já estão no campo, né? Muito bem, veja que eu posso dizer que tem lugar para todo mundo. Sim, opa. Né? A gente tem, dentro da coordenação de missões, como a Nath bem colocou, um leque de opções. Tá? Você que já está acompanhando, já está congregando com a gente, você deve ter percebido que todos os nossos cultos, nós temos um momento da mobilização missionária. Isso às vezes causa alguma estranheza. O pessoal que vem de outras igrejas, o pessoal que já teve outras caminhadas, e aí chega na igreja e, poxa, todo culto tem mobilização missionária. Deixa eu compartilhar então, aproveitar aqui e somar com tudo isso que a Nath está falando. Se nós entendemos, como a Nath bem colocou, que missões é estilo de vida e cada um de nós precisa viver de maneira missional, ou seja, com Deus na missão, independente de onde eu estiver, e de maneira missionária, que é engajado naquilo que Deus está fazendo no mundo, na proclamação do evangelho. Bom, se a gente entende isso, se essa mentalidade está sendo desenvolvida na gente, a gente está entendendo isso biblicamente, então nós entendemos que quando eu vejo o que Deus está fazendo no mundo, quando eu ouço dos desafios do campo missionário, que é a obra de Deus, que Deus está fazendo no mundo, nós somos desafiados a dar uma resposta. Então, embora a gente está falando aqui da coordenação de missões, vamos ter outro episódio aí, temos um outro episódio na nossa semana que é com o Ivan, né, sobre o nosso coordenação de culto, mas nesse momento da mobilização missionária é para isso. Então, a resposta que nós damos nesse momento de mobilização é que faz com que a gente possa ir à frente, dedicando nossa vida, devolvendo nosso dízimo, entregando a nossa oferta, né, de maneira que a igreja vive de maneira missional e de maneira missionária. Então, um exemplo só disso que, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando com essa promoção da mentalidade missionária, né? Sim. Outra coisa que estava falando com a Nath, a gente está esse aperfeiçoamento constante, né? Nath e o Rick, né? Que também, esposo da Nath, que é também líder nosso na área de missões, a área de evangelização. A gente entende que todos nós temos que estar envolvidos com a evangelização. Sim. Então, uma das coisas que a gente vem aperfeiçoando é entendendo que não devemos ter uma equipe de evangelização dentro do Ministério de Missões. Porque, na verdade, todos nós devemos evangelizar. Então, a área de missões, ela cria os ambientes.
Então já estão havendo conversações aí com a nossa área de missões, com a nossa área de juventude, para criarmos esses ambientes para nossos adolescentes e jovens estarem evangelizando. Sim. Já estamos sonhando, né, um próximo período aí onde os nossos aposentados, nossa terceira idade, né, vai estar também. Vamos criar ambientes para que a terceira idade esteja evangelizando também a terceira idade da cidade. E por que não também com as crianças, não é? Sim. Sentar depois com o Ministério Infantil e pensarmos juntos ambientes para que as nossas crianças evangelizem, levem Jesus a outras crianças. Então, a missões é estilo de vida, meus irmãos. É isso aí. Porque isso é parte do que é ser adorador. Não tem como dizer que ama a Deus, a quem não vemos, se nós ignoramos aquele a quem vemos. Isso é bíblico. É bíblico. Né? Ir e pregar o evangelho a toda criatura é mandamento de Jesus a todos os discípulos. Então, de fato, a igreja é uma igreja de adoradores quando ela proclama o evangelho para os de perto e para os de longe. Amém. Nath, você estava falando agora há pouco dos objetivos, e aí para cada objetivo a gente tem uma estrutura dentro da coordenação de missões, ministérios, né? Está na tela aí também para o nosso pessoal ver. Fala um pouquinho para a gente desses 4 ministérios, um pouquinho mais desses 4 ministérios dentro da coordenação de missões. Então, nós temos a mobilização, que é justamente esse ministério, essa equipe que traz essa conscientização para a igreja e mobiliza a igreja a viver missões como estilo de vida. Então, nós temos diversas funções dentro dessa equipe, desse Ministério de Mobilização. Nós temos as equipes que trazem os desafios missionários no culto, né? Quando algum missionário está precisando de ajuda, precisa fazer alguma, como que nós vamos dizer, uma oferta ou um pedido de socorro, uma ação emergencial, né? Essa equipe, ela traz isso através do culto e conscientiza a igreja para que a igreja possa dar uma resposta a essa necessidade. E também quando temos ações, sejam evangelísticas, sejam, a gente não chama de podcast, mas tem as terças missionárias, isso está dentro de mobilização, que nada mais é que trazer os missionários para contar como está a questão no campo e trazer os desafios. Então, a equipe de mobilização, ela cuida de tudo isso. O nome por si só já diz, mas ela conscientiza, informa e mobiliza a igreja a se engajar com missões, né? Esse é um dos ministérios. Depois nós temos as capelanias, né? No momento nós temos 2 capelanias ativas, que é a capelania hospitalar e a capelania prisional. Nós temos como líder da capelania hospitalar a Fran, irmã Francisca, muito querida, e ela tem uma equipe grande ali dentro da capelania hospitalar, que fazem visitas regulares aos hospitais, levando a palavra aos leitos, né? E quando a pessoa sai dali, se ela desejar continuar o estudo bíblico, essa equipe também vai até a casa. E quando algum irmão da igreja está enfermo, essa equipe também pode visitar e levar uma palavra e conforto, consolo. Então, nós temos essa equipe que é a hospitalar e nós temos a prisional. Na prisional sou eu quem lidero, por enquanto. E na capelania prisional nós temos 2 divisões ali. Nós temos pessoas que visitam o presídio, né? Nós trabalhamos apenas com presídios femininos. Quem nos lidera é a irmã Delfina, né? Ela lidera um grande grupo. E aqui na nossa igreja nós temos 3 irmãs que visitam os presídios, né? Então, nós entramos nos presídios, levamos a palavra, oramos com aquelas mulheres, com as reeducandas, né? E uma outra equipe dentro da capelania prisional é o grão de mostarda, que seria uma evangelização através de cartas. Talvez você não queira visitar o presídio, talvez você não tenha esse chamado, não tenha essa aptidão, essa vocação. Mas você pode pregar o evangelho para uma pessoa reclusa de liberdade através das cartas, dos estudos bíblicos, né? Então, essas seriam as capelanias que nós temos no momento, hospitalar e prisional. Depois, nós temos o Ministério Esportivo, que ele está sendo ainda estruturado, é um bebê que está engatinhando. Nós temos na liderança o Brendo, que é uma bênção também de Deus. E a intenção desse ministério é equipar o Brendo
com literaturas, com ações, né, de outras igrejas que já trabalham com isso, que o grande foco é usar o esporte para ganhar almas, né? E a gente já sabe, a gente tem muitos testemunhos de muitos missionários que usam o esporte para levar o evangelho, Ferramenta né? de evangelização e discipulado. Exatamente, é uma ferramenta poderosíssima de evangelização e discipulado. Então, está nascendo o Ministério Esportivo com esse objetivo. E também nós temos o cuidado integral do missionário, que eu já comentei com vocês. Na verdade, o ministério em si ele já está estruturado, mas a gente carece de um líder, né? Nós carecemos de um líder, mas é uma equipe que já está estruturada, tem algumas pessoas já trabalhando meio que ali no backstage, mas é um ministério que cuida dos missionários adotados. Então, nós temos missionários adotados que são locais, né? Nós temos missionários de perto e nós temos missionários que estão fora do país, né? E essa equipe, o nosso objetivo é que ela seja formada por profissionais da saúde, né? Por psicólogos e tudo mais, para que essa equipe, dentro desse Ministério de Cuidado Integral do Missionário, de fato, cuide dos missionários que estão em campo, seja o campo aqui local ou seja fora, né? De forma, de todas as maneiras, saber quais são as necessidades materiais, físicas, emocionais, espirituais, porque o missionário é um ser humano como todos nós, né? E ele ainda tem o plus que ele deixou a família, deixou a sua pátria, deixou tudo para servir ao Senhor. Então, eles precisam ser cuidados, né? Então, a gente está desenvolvendo também essa equipe que está dentro do Ministério de Cuidado Integral do Missionário, que é uma equipe que pega todas as informações, as necessidades, os desafios com o missionário, de forma direta, e traz essa demanda para a igreja, para que a igreja seja a mão de Deus na vida do missionário e da família dele, né? Olha aí, meus irmãos, que fantástico, né? A gente tem uma coordenação que é um pedacinho da nossa treliça, da maneira com que a gente se organiza para cumprir o propósito maior da igreja. Adorar a Deus. Adoramos a Deus quando pregamos o evangelho, proclamamos o evangelho para os de perto e para os de longe. E aí a gente tem equipes ministeriais, né, que somam forças, somam esforços, somam seus dons, talentos, para que nós, como igreja, sejamos essa igreja missional, essa igreja missionária. Então tem certamente lugar para você em um desses ministérios. Tem lugar. Seja da mobilização, Amém. seja das capelanias, seja no próprio Ministério Esportivo que está nascendo, na próprio cuidado integral do missionário, enfim. Queremos que você, conhecendo um pouco mais da coordenação de missões, você ore ao Senhor, pergunte a Deus se não é aqui que Ele quer que você desenvolva uma função específica e assim possa se engajar para que, como igreja, estejamos pregando o Evangelho aos de perto e aos de longe. Amém. Muito bem. Falamos aqui, então, nesse episódio desta coordenação, a coordenação de missões, que você consegue aí nesta imagem perceber a conexão dela com o todo da igreja, as demais coordenações, né? Então, acompanhe com a gente os próximos episódios. Se você não pôde acompanhar os primeiros episódios, a mensagem de domingo passado, adoração, nossa razão de existir, recomendo que você acesse aí no nosso canal do YouTube, assista a mensagem para que você possa entender melhor a visão de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja, para a nossa igreja. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando, né, Nath, está aí na tela também mais um pouquinho, vou pedir o pessoal da técnica para colocar. Existimos para adorar a Deus, vivendo em comunhão, pregando o evangelho, ensinando a palavra e servindo na igreja e no mundo. Amém. Nath, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos... Bom demais. Muito bom, né? Tamo junto. Poder compartilhar com os irmãos quem somos e como estamos organizados para cumprir esses propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém. Fique conosco. Teremos mais episódios ao longo dessa semana, Semana Engajar 2024. Esperamos por você.